Sejam bem-vindos a mais um episódio do Guerreira Cast. Como vocês já sabem, esse daqui é um espaço onde trazemos pessoas, guerreiros e guerreiras, que já passaram por alguns perrengues, por algumas dificuldades e estão aqui para falar para você como conseguiram superar e dar a volta por cima. Hoje eu tenho a honra de trazer o meu amigo Valmir Gomes. Ele é consultor de seguro de vida e financeiro da MetLife. E eu já vou começar esse preconceito que muitas pessoas têm. Para que seguro de vida se eu não vou utilizar? As pessoas é que vão utilizar quando eu morrer. Ah, eu não quero seguro de vida não. Vai estar todo mundo torcendo para que eu morra logo. Seja bem-vindo, Valmir. É muito bom tê-lo aqui. É um prazer muito grande para você quebrar esses tabus que nós temos e esclarecer para esse pessoal, para todos os nossos convidados, como é que você trabalha. Pode falar. Maravilha. Primeiramente, é um prazer estar aqui, poder bater esse papo, contar um pouco da história e contar aqui sobre desmistificar para as pessoas o que muitas pessoas têm preconceito, como você falou. Primeiramente, as pessoas têm o seguro de vida justamente como essa ferramenta que é na hora da morte e você vai deixar isso para alguém. E na maioria das vezes, a pessoa não tem dependentes, não tem uma pessoa que possa deixar e isso não é necessário. O outro grande preconceito é por ter grandes barreiras e dificuldades na hora do pagamento, empresas, coisas aqui que no Brasil acontece bastante, da família não receber esse benefício. Todo mundo tem uma história de alguém que faleceu e tinha o seguro de vida e a família não recebeu e depois foi na justiça e tudo mais. Porém, com a evolução, muitas coisas que vieram acontecendo durante esse período, o nosso trabalho, o nosso produto, ele evoluiu muito. Então, esse seguro ele não é mais aquele seguro só para morte, só quando deixar para as pessoas. Você vai utilizar esse produto, o nosso serviço em vida, né? Então, foi isso que me chamou a atenção. Um seguro de vida para ser utilizado em vida. Isso me deixou extremamente curiosa, porque eu realmente não sabia como é que funcionava. E ele está aqui para explicar bem direitinho. Vai daí, explica bem direitinho mesmo. Maravilha. Porque eu acredito que pode modificar a vida de muitas pessoas e pode realmente impactar. Exatamente. Vai falando. Então, a gente sabe que durante a vida, a gente pode ter vários imprevistos que podem atrapalhar a carreira, principalmente de profissionais autônomos, pessoas que dependem da sua atividade no dia a dia. E às vezes um acidente, uma doença mais grave, alguma coisa do tipo, faz com que essa pessoa precise se ausentar ali do trabalho, pare de gerar renda e às vezes não tem uma reserva financeira para lidar com essa situação. E aí recorre a vaquinha, recorre a familiares, recorre a dívidas, cartão de crédito, para que resolva esse problema. Para poder pagar as contas e manter as contas em dia. E até desfazendo de um patrimônio. Até às desfazendo vezes, de patrimônio. acredito, vai vender o carro, vender isso, vender aquilo, para poder ir suprindo as necessidades. Exatamente. Se você precisa buscar um tratamento específico, que às vezes não está pelo plano de saúde, a gente sabe que os melhores profissionais, mais capacitados, não estão atendendo pelo plano de saúde. E aí você precisa buscar um atendimento e isso custa caro. Então ali é onde a gente vai amparar financeiramente para utilizar esse tipo de benefício. Então a gente vai ter diversos tipos de cobertura, desde uma simples fratura, né? A gente pode estar num esporte, à moda, correr, muita coisa. Você pode simplesmente fraturar a perna e precisar ficar ali 40, 50, 60 dias sem trabalhar. Então se você tem esse tipo de acidente, a gente vai cobrir e garantir que suas contas estejam pagas, né? Independente do que aconteça. Então a possível internação, pessoas que podem ficar 20, 30 dias internadas, UTI, por alguma doença, alguma coisa que possa vir a acontecer também por acidente. A gente vai ter coberturas para garantir que as contas estejam pagas. E além de tudo isso, você também pode ter a questão da morte, né? Eu costumo dizer que durante a vida a gente só tem uma chance de morrer. Mas de ficar doente, de acidentar, de fazer várias coisas durante a vida, pode acontecer. Então, na morte ali em si, quando você tem dependente, quando você tem uma pessoa ali, um filho, alguma pessoa que dependa da sua atividade financeira, faz sim sentido você ter sim um seguro de vida. Para garantir que o padrão de vida e o que essa pessoa dependa de você esteja resolvido enquanto você está na sua fase produtiva de construção de patrimônio. Então, a gente vai cuidar desses pontos, né? Então, nosso trabalho é
analisar financeiramente, entender o que a pessoa precisa, entender o momento financeiro e familiar da pessoa para trazer a cobertura e o produto personalizado para aquele momento. Eu gostei desse produto personalizado. Sem querer, mas você chega num banco, tá lá pronto a proposta como se as pessoas fossem todas iguais. Exato. E acredito que nós temos perfis diferentes, que nós temos necessidades diferentes, e quando você traz um produto diferenciado, acredito que é um grande diferencial, inclusive do seu serviço. Porque, pelo que eu vi, você vai atrás de entender a situação da pessoa, as necessidades, o que ela precisa garantir da parte financeira, caso haja algum imprevisto. Na hora, quando você me falou isso, eu fiz... Gente, e como assim? No banco está lá a proposta para todo mundo, Exatamente. Como se as pessoas fossem iguais. E aí é que quando precisa, não saem de acordo não saem a contento, e fica sempre... E parece que nenhum seguro presta. E que não é exatamente ao contrário. Quando é colocado individualmente, com suas necessidades, é o que pode salvar a vida da tua família. Exatamente. Eu costumo falar, eu tenho hoje, dentro da minha carteira de clientes ali, que são quase 100 clientes, a gente tem, vamos lá, eu acho que chuto 20 profissionais da mesma área, 20 dentistas, vamos dizer, por exemplo. E cada um tem um momento de carreira, um momento de vida, um momento financeiro. Uns têm filho, outros não têm filho. E cada um atua ali. A idade vai influenciar. Um tem uma saúde diferente do outro. Então, são vários fatores que a gente vai levar em consideração e trazer isso daí realmente personalizado, para que faça sentido e cuide realmente do momento financeiro. Para que, caso esse imprevisto venha a acontecer, você realmente seja bem atendido, seja bem assistido pelo seu produto. Então, existe esse grande leque no banco, como você falou, nada contra ali para os profissionais de banco, mas são as tabelas e são a política de como é feito aquilo ali, tabelado. Pô, é isso e pronto. E aí você contrata, na maioria das vezes, o relacionamento bancário para garantir um crédito, para garantir alguma coisa, só que relacionamento não vai salvar a sua vida, não vai salvar a vida financeira da sua família. Não. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Me coloca como exemplo para tu explicar, para as pessoas entenderem. Sou Ana Cláudia, trabalho inclusive com minha voz, 51 anos, 3 filhas. Se acontecer um acidente comigo, tá? Por exemplo, eu tenho cursos que eu dou, eu tenho meu podcast, tenho o que precisa de mim, que eu preciso viajar, eu tenho workshops. Então, são todos que dependem de mim. Se eu tiver, por exemplo, um problema, uma infecção de garganta, uma pneumonia, que tem que passar uns diazinhos no hospital, porque a médica disse, Ana Cláudia, você tem que ficar. O que é que vai acontecer comigo? Diz aí. 5 dias de hospital. Uma pneumonia, 5 dias de hospital, 1 semana sem trabalhar, e eu tenho meus compromissos e os boletos irão chegar da mesma forma. Exemplifica para o pessoal, para eles entenderem. Para atender esse tipo de caso, no seu caso, por exemplo, a gente vai ter 2 coberturas ali específicas. Parte da internação, onde entrou no hospital e você ficou 5, 10, 20 dias de internação. Quando a gente faz a sua análise financeira, a gente vai trazer diárias de internação que vão ser pagas para custear o seu... vamos dizer assim, a tua renda perdida naqueles dias. A pessoa vai entender que tem uma diária dela que ela ganha ali 200, 300, 500, R$1.000 por dia, e a gente vai trazer essa cobertura, independente de quantos dias ela vai ficar internada ali, ela vai receber. E, na caso, num afastamento temporário, que aí já não seria, não estou internada, mas estou em casa, nós temos uma cobertura bem específica para profissionais autônomos chamada DIT. Essa cobertura ela vai trazer algo por atestado, onde realmente vai pagar se você tem uma ausência financeira, uma ausência do trabalho por atestado que possa te impedir ali de trabalhar. Então, vamos lá. Eu passei 5 dias no hospital, numa pneumonia, tomando antibiótico, esse tipo de coisa, o médico 5 dias internada. Só que no dia seguinte eu não estou pronta ainda para trabalhar. Eu preciso passar mais 5 dias de repouso em casa.
Então, o período que eu estou internada tem uma cobertura. Isso. E depois que eu estou em casa de atestado, para ter uma recuperação plena, para voltar ao trabalho, porque eu tenho que estar bem, com a voz boa, com um pulmão bom, para poder voltar à minha renda. Nesses 2 casos, eu estou coberta. No segundo caso, essa cobertura é um pouco mais específica, ela vai precisar de um alongamento maior e geralmente, por uma pneumonia grave, o médico não vai te dar 5 dias de atestado, ele vai te dar 10, 15, 20 dias. Certo. E aí é justamente onde a gente vai entrar nessas coberturas mais longas. A cobertura por atestado, ela não vai te cobrir 3, 4 dias de atestado ali, que é o DIT. Mas assim, é basicamente isso que você falou, porém vão estudar caso a caso, né? E aí tem análises, tem o motivo médico, tem o pedido médico ali. Às vezes a pessoa precisa fazer uma fisioterapia, a pessoa precisa fazer algum tipo de tratamento específico que vai alongar. Até às vezes consegue voltar ao trabalho, mas pela limitação e pelo ainda estar tendo um custo adicional na sua vida, você vai receber um benefício ali, vai receber uma cobertura específica por esses dias afastados, né? E vamos lá. Nós temos a nossa previdência do governo, INSS. Que a princípio cobriria isso, mas demora para fazer. Temos uma burocracia bem intensa nesses casos. Só a partir do 15º dia Sim. é que vamos. E às vezes demora um pouco. Em alguns casos, a pessoa fica boa e não recebe ainda. Exato. No teu caso, como é? Em quanto tempo eu recebo isso para poder ficar realmente tranquila? Boa pergunta, né? Essa pergunta é excelente. Primeiro é que algumas coisas são um pouco específicas. Por exemplo, uma fratura, não existe um questionamento. Você vai ter um raio-x e fraturou. É um negócio simples. Você vai ao raio-x e fraturou e aí é coisa muito rápida. Pela lei, pela regulamentação SUSEP, todas as seguradoras elas têm até 30 dias para analisar e fazer o pagamento. Certo. Porém, quando são coisas muito óbvias, fratura, internou e tibial, tá? É muito óbvio. Quando existe algo mais grave, quando existe algo que precisa ser analisado tecnicamente, teoricamente isso vai demorar quase os 30 dias ali entre a entrada do seu pedido de sinistro até o dia de análise médica ali. Teoricamente, entre 15 e 20 dias a análise completa isso dali e já o pagamento. Muito rápido. E aí o nosso benefício ele vai entender. Se você recebe um atestado, um diagnóstico que é de 60 a 100 dias, ele não vai esperar os 100 dias para que você receba. É dentro da entrada, os primeiros 30 dias você recebe já os 100 dias. Ela meio que antecipa esse pedido. Então, cada caso vai ser analisado a um ponto. Por exemplo, a gente tem cliente agora com sinistro aberto por hérnia de disco. É uma hérnia de disco, precisa afastar a pessoa por 60 dias e ali precisa ser realmente entregue ressonância, análise médica, o médico dando os motivos, o porquê ele está se afastando, fazendo fisioterapia, entregando toda a documentação. Ele nem cumpriu os 60 dias, mas já vai receber os 60 dias. Pode ser que após os 60 dias o médico chega, você não está curado e peça mais 30, mais 40. E aí ele sim recebe um novo sinistro e ele vai recebendo independente de quantas vezes isso acontecer e ele precisar de ausentar da proteção de renda. Então, teoricamente, a gente é sim bem mais rápido do que o pagamento do INSS. Se a gente for para o papel, e a coisa que a gente não vai ter tempo aqui, nosso produto é mais barato percentualmente de renda do que o INSS. Porque geralmente as pessoas vão pagar ali 11% da renda para o INSS para poder garantir e com um teto. É verdade. Você vai ter um teto. Então, o INSS ele vai cobrir até, sei lá, 6,5, 7 mil reais ali. E quem ganha mais que isso? Né? E se você tem uma renda de 15, 20, 30, 40, 50 mil e você for para o INSS, você vai cair sua renda para 7. E o restante? Quem vai proteger? Você. Exatamente. Estamos aqui para isso. Você. Então, você é uma outra coisa que muita gente desmistifica. Que a gente consegue desmistificar, na verdade. A pessoa diz, mas eu sou CLT, eu tenho uma certa segurança. Depende até que ponto. Esses casos de pessoas que têm muito acima do teto do INSS, quando vai para o INSS, perde aquele percentual de renda e também descontrola financeiramente. Então, eu tenho clientes que têm CLT, mas porque eles têm essa renda a mais e eles precisam proteger de alguma forma. E não tem como
você dizer ao INSS, eu quero pagar mais para ter mais. Não pode, é o Não teto. pode. Então a gente vai proteger essa diferença. Lógico que o nosso produto é muito mais utilizado por profissionais autônomos, por empresários, por, enfim, pessoas que dependem da sua atuação. Mas o CLT também cabe, nesse caso, de uma renda maior do que o teto do INSS. Entenderam? Agora, uma pessoa falece. Como é o procedimento de vocês? O seguro de vida que realmente nós, pelo menos eu, desculpa a ignorância, não somos nós, eu sempre entendi como seguro de vida e ficava uma história, parece que é um prêmio que a pessoa recebe depois que o outro morre. Fica um negócio meio esquisito. E você fala de outro. Não, Ana Cláudia, não é assim não. Explica aqui para o pessoal, para eles entenderem também como é que funciona esse produto. A parte da ausência, né, eu tiro pelo meu caso. Né, há 2 anos atrás, eu fiz 3 anos, na verdade, fiz a minha primeira contratação como cliente. Então, o que eu estou falando aqui para vocês, eu sou primeiramente cliente. Inclusive, minha esposa, eu graças a Deus não tive nenhum sinistro, mas minha esposa já vai para o segundo benefício durante também esses 3 meses. Então, além de cliente, eu sou produto. Esses 3 anos. Além de cliente, a gente é produto do produto, né? A gente já recebeu um sinistro. Mas o que eu costumo falar é que quando eu contratei, a minha preocupação era a gente ter um empresário, autônomo, dependia da nossa situação de renda e não tinha dependente. Então eu não tinha essa base que você falou. Se eu morresse, por mais que eu queria deixar a vida de Roberta, minha esposa, confortável, fazia muito sentido eu investir muito dinheiro nessa, porque ela tem saúde, consegue trabalhar, consegue viver a vida aqui pra frente. Porém, agora a gente tem, né, há 1 ano e 3 meses, Rafael. E aí, a nossa vida, desde o dia que descobrimos, mudou completamente, porque eu tenho um dependente. E hoje, se eu não estiver aqui, se eu não voltar para casa, a gente não tem aquele patrimônio 100% construído que resolveria a vida dele até ele se formar, até ele começar a trabalhar e ir para o mercado de trabalho. Então é justamente isso que a gente traz. Então, depois da descoberta que eu ia ser pai, né, fiz alterações na minha apólice. Hoje eu tenho 3 apólices, né, dentro de seguro de vida. A primeira lá, contratado como a parte mais em vida, mas as outras 2 focadas nele. Né? Que se eu não estiver aqui, eu brinco que se eu não voltar para casa, ele está mais rico do que hoje. Lógico que eu quero voltar e quero aproveitar a vida toda, mas a gente tem que se prevenir. Fazer mais. Imprevistos. Então, a gente traz isso nessa cobertura, garantindo para o seu dependente. Não é deixar para eu vou deixar a pessoa que fica aqui rica e ela vai lá e vive a vida com outra pessoa. Não é isso. É pro dependente. E esse dependente, às vezes, não é filho, às vezes é uma mãe, às vezes é um familiar, uma pessoa que você também, que tem dependência de você. Que por um acaso você ajuda financeiramente, mensalmente ali, com 2, 3, 4, 5 mil reais. Então a gente vai trazer uma cobertura garantindo que se você não estiver mais aqui, essa pessoa tenha como se manter. Né? Que seja filho, que seja mãe, que seja um parente. Então essa cobertura serve para isso. Muitas pessoas têm esse preconceito de, como eu falei e repito, de que não quer deixar nada para ninguém e tal. Mas, cara, é seu filho. Eu já escutei muito isso, mas é seu filho. Tem 2, 3, 4, 5 anos, 15 anos que seja. Ainda não tem como atuação financeira. Então, vale a pena estudar isso e a gente faz esse estudo e traz a cobertura essencial para aquele momento. Entenderam? Não é um corretor de seguro, não. É um consultor de seguro de vida e de proteção financeira. Ele dá uma consultoria, ele pega o teu caso, estuda e traz um produto específico para você que pode, acredite, em algum momento fazer toda a diferença na sua vida e na vida dos seus dependentes. Agora eu quero saber, quem é Valmir depois que tira a gravata, o paletó? O que é que Valmir gosta de fazer? Como é que Valmir se relaciona? Me fala um pouco desse Valmir para as pessoas entenderem muito sobre você. Então, sempre, vamos lá, voltando lá atrás, né? Eu sempre fui empreendedor, são 20 anos aí, 19 anos, empreendendo em vários negócios, tive construção civil. Durante a pandemia, a gente quebrou um negócio, minha esposa, a gente teve um negócio que no início da pandemia a gente teve que quebrar, né?
quebramos, fechamos. E ali ela teve uma ideia de montar um negócio, começar a fazer umas cestas de café da manhã dentro de casa para pagar as contas, enfim. E isso aí virou um negócio. Então, além do que eu faço aqui, como consultoria de proteção financeira, eu sou empresário. A gente tem um negócio, eu e minha esposa, de cestas de café da manhã. O nome, por favor, que fez o maior sucesso agora no Dia dos Dia Pais. dos Pais. E aí tem 5 anos esse negócio, que é Açúcar e Afeto Cestas. Então você pode seguir no Instagram lá, você é um coraçãozinho azul. Então a gente tem esse negócio. Em plena pandemia. Em plena pandemia, a gente se reinventou. E foi por causa desse negócio que eu cheguei aqui também. Mas é uma história que a gente vai contar. Então a gente começou esse negócio, então somos casados, a gente tem 4 anos de casados e 12 anos agora juntos. Eu e Roberta, com um filhinho, Rafael. Então sou o cara que preza muito pela família, pela nossa história, pelo que a gente está construindo, pelo relacionamento, para estar sempre junto ali, dando o melhor para a construção da família. Então, eu sou um cara que gosta de algumas coisinhas específicas, muito de futebol. Gosto de jogar futebol, jogo futebol 2, 3 vezes na semana. Sou torcedor do Náutico, então vocês têm que me aturar. Sofro um pouquinho pelo Náutico, mas gosto muito. E gosto muito de cozinhar. Durante a pandemia, foi uma das coisas ali que viraram um hobby, que talvez venha para uma parte ali profissionalizando, alguma coisa. A gente está pensando aí em algumas coisas, mas eu gosto muito de cozinhar e gosto de vinho, então a gente cria alguns pratos, faz algumas experiências ali culinárias e... Eu já estou me escalando para conhecer isso, porque como ele faz tudo bem feito, eu tenho certeza. Ele, não, é assim, vamos ver, mas eu tenho certeza que ele arrasa em casa. Roberta, eu tenho certeza que você é uma pessoa privilegiada. Ela aproveita. Olha aí, tá vendo? No Dia dos Pais, meu presente, eu ganhei um workshop de massas e workshop de construção de receitas italianas para aprimorar. Você acha que o presente foi para você? Foi, mas foi para ela. Ela se aproveitou. Tenho certeza que ela é a principal privilegiada com isso. E quando jogar isso no profissional? Então, não sei se profissionalmente, a gente já tem ali um projeto em andamento com alguns amigos ali, posso até chamar talvez de um dia sócios, acho que a gente pensa em fazer algo sem fins lucrativos inicialmente, para criar a cultura, algo que a gente já tem até nome, já tem, mas assim, não temos data, não posso soltar muita coisa por aqui, modelos. Uma noite, massas, vinhos e oratória. Já dei a dica. Dei a dica. Ia ser lindo. Então a gente já tem um projeto em andamento ali de fazer algumas parcerias com uns restaurantes aqui de Recife para fazer um cardápio, fazer uma coisa ali diferente, mas ainda muito embrionário. Eu gosto muito disso. A cozinha é a hora da minha terapia, é onde eu me desligo, solto o celular fica ali, não respondo ninguém, não olho para nada, vou para minha cozinha cozinhar e passo horas ali tomando um leve vinho e horas ali cozinhando para fazer o melhor. E sempre criando alguma coisa nova. Tem as receitas minhas padrões já, sempre crio uma coisinha ou outra nova ali. É um hobby realmente. Quando precisar de alguém para degustar o seu cardápio, por favor, lembre-se. Agora me diz, Valmir, como mudou tua vida a partir do nascimento de Rafael? Cara, isso é difícil. Mas assim, já era um sonho nosso. A gente teve alguns percalços, veio pandemia, isso atrasou um pouco o nosso planejamento. Mas eu acho que tudo vem no momento certo. Deus coloca as coisas no momento certo na nossa vida. E quando a gente descobriu, primeiramente foi uma emoção gigante. A primeira roupa dele da vida foi uma camisa do Náutico, lógico. Nossa. Antes de nascer, enfim, já tinha sido comprado. Mas a nossa vida mudou completamente, porque agora a gente não pensa mais só no nosso bem-estar. A gente pensa que tem um dependente, não só financeiro, mas emocional, de criação, de educação. Então, tudo... Hoje a gente pensa um pouco antes de agir, até dentro de casa, até como vai tratar, até como vai falar. Então, nossa vida mudou completamente. Fazer 1 ano e 3 meses, desde o dia que eu vi ali na maternidade. Eu fiz
hoje é tudo por ele. Então, tipo, tudo que a gente faz todos os dias, o que a gente sai, ou quando a gente pensa, até quando eu vou sentar com um cliente que tem um filho ali proximidade, cara, eu trato como se fosse o meu caso. Então ali eu olho e faço, cara, aquele cliente ele precisa tanto disso quanto eu. E todos os dias eu penso nisso. Então eu dou o melhor para o cliente, para que eu possa também levar o melhor para casa, para que eu possa tá todos os dias ali proporcionando o melhor para Rafael, mas pensando de forma com o coração, dizendo, pô, me colocando no lugar dele. Então, esse é um momento para mim muito especial de tudo que a gente tá vivendo ali. Ele tá agora interagindo, começa a falar, responder, entender algumas coisas. Mas assim, tudo é pensado hoje o bem-estar em família, mas ele como prioridade, assim, muda tudo. Então mudou, inclusive, a tua relação com os clientes. Quando eu comecei a trabalhar em si, ele já tinha 4 meses. Sim. Então, contar até um pouco da história de como eu cheguei aqui, até para você entender isso. Durante a pandemia, quando a gente começou essa empresa, a empresa de Cesta de Café da Manhã, eu tive um tempo que eu precisei ficar ausente. E a empresa, na verdade, era só eu e Roberta. Então eu precisei ficar 40 dias praticamente fora. Eu tive uma dengue em meio à pandemia e eu não conseguia ficar no hospital, porque eu chegava no hospital, tinha a COVID, e então eu chegava, medicava, voltava para casa. Então eu fiquei 40 dias. Se tiver com dengue e pegar uma COVID, aí seria já era mais complicado. Não voltava para casa. Então eu ficava indo e voltando, mas fiquei 40 dias sem conseguir tocar no WhatsApp. E na empresa eu era o comercial, o financeiro, eu era o entregador, eu fazia tudo. Então a empresa meio que parou por 40 dias. E era no momento de reconstrução financeira nossa, e a gente começou a se preocupar com isso. E foi quando 6 meses depois eu recebi um convite para ser cliente, para conhecer esse produto. Quando o cara me explicou, eu fiz, cara, se eu tivesse isso lá atrás, mudaria um pouco o nosso imprevisto naquele mês. E aí me tornei cliente por 1 ano e meio, 2 anos, um assíduo recomendador. Então, como eu entendia a importância disso daqui, eu indicava para todos os amigos, pessoas que eu batia papo, que faziam um jantar, que eu conversava. Eu comecei a indicar muitas pessoas. E foi quando eu recebi o convite, por ser um cara comercial, empreendedor, eu recebi o convite para entender como funcionava o trabalho e vinha trabalhar com isso. De cara, eu me apaixonei pelo modelo de negócio comercial, por estar todos os dias ouvindo histórias diferentes, ouvindo novas pessoas, conhecendo famílias, protegendo essas famílias. Então eu já acreditava no produto e unia o útil ao agradável. É uma atividade que eu gosto de fazer, da área comercial. Então lá no ano passado, 2024, passei 6 meses ali em certificação, fazendo prova, enfim, estudando. E de outubro para novembro, iniciei minha atividade e fazem 10 meses agora que a gente está aqui nesse trabalho muito bonito, garantindo proteção para muitas famílias. Inclusive para a sua. Para mim. Da sua como exemplo. É impressionante como todo mundo que senta aí no seu lugar tem uma história dessa. Tem uma história que, através de uma dificuldade, conseguiu modificar a sua vida e hoje está tendo sucesso, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal. Acredito muito quando se diz que atrás de todo CNPJ forte existe um CPF muito maior do que isso, que é o que dá sustentação a esse CNPJ. Eu fico imaginando daqui a um tempo o orgulho de Rafael por ter visto essa sua trajetória toda e aproveitando. Deixa um recado para ele. Daqui a 20 anos, eu não sei nem se terá YouTube, provavelmente ele dirá como os maias, os incas e os astecas faziam, mas isso daqui está de uma forma digital. De alguma forma ele terá acesso e ele terá 21 anos. Olha aqui e deixa um recado para Rafael. De tudo que você construiu. Faz aquela projeção lá na frente. Sim. Não temos certeza de nada, mas te conhecendo, eu vejo que vai ser um caminho de crescimento, uma jornada de muita família, onde Rafael se sentirá muito amado
e será um homem de valor e com exemplo seu e de Roberta. Em cima disso, te facilitei muito. Te facilitei muito. Você está aí tenso e eu te facilitei muito. Mas deixa esse recado para Rafael. Ele vai escutar isso daqui com 21 anos de idade. E, de repente, eu estarei com ele para mostrar. Veja aí. Seria maravilhoso. Bora, Rafael, escuta essa. Então, passaram-se 20 anos, vamos dizer assim, e foram 20 anos incansavelmente trabalhando e fazendo o possível para dar a melhor educação, para dar o melhor condições para que você se torne um homem justo, íntegro, melhor, que sempre não tente passar por cima das pessoas, que seja estudioso, que seja um empreendedor nato, um vendedor, porque a venda é a essência de tudo, todos os negócios, mas que saiba que todos os dias que eu saí de casa cedinho ali para trabalhar, como você fala hoje. Eu tô me emocionando aqui, eu tô arrepiada já. E que volte tarde, às vezes, que você já está dormindo, mas foi justamente para buscar a melhor condição e para também lhe dar a educação de que, como eu falei, você seja um homem melhor, que esteja pronto para a vida, que esteja pronto para trabalhar, para tocar e construir a sua família da melhor forma possível. Esse é o objetivo todos os dias que a gente vem fazendo aqui, eu e sua mãe. Rafael, encontro marcado. Daqui a 20 anos a gente se encontra. Provavelmente antes, eu vou lhe reconhecer antes. Com certeza. Mas para esse vídeo de uma forma muito específica. Eu fico imaginando como é que vai ser. Quais são as mídias, quais serão? Alguns anos atrás existia Fotolog, Orkut, as coisas que não existem mais, né, hoje em dia, então a gente não sabe como é que vai ser. Eu já fiz um curso de datilografia. Eu também. Acredite. Teve uma pessoa semana passada que eu estava conversando e eu falando de fax, e a pessoa olhou para mim e fez: eu nunca vi um fax. Brincadeira, vamos no museu para ver um fax. Eu não sei como é que vai ser, acredito que vai ser muito mais rápido. Mas isso está gravado. Seja como for, eu vou atualizando. Antes tínhamos as fitas cassetes, que virou disquete, que foi evoluindo. Hoje está nas nuvens. Então, quem sabe? Amigos, entenderam quem é que senta aqui do lado? Hoje foi Valmir, um consultor de seguro de vida, de proteção financeira, um marido, um pai, um empreendedor, um cozinheiro, um torcedor do Náutico e o pai de Rafael. Muitas histórias, muitas experiências, uma conversa extremamente rica. Espero que vocês tenham entendido do que é que se trata essa proteção financeira para realmente proteger a sua vida financeira enquanto vivo, que as situações podem acontecer. Mais adiante, quando tiver mais aqui, possa proteger a saúde financeira de seus dependentes. É para isso que ele está aqui, que ele vai conversar com você e trazer um plano bem especificado, bem personalizado, de acordo com as suas necessidades. Valmir, meu querido, muito obrigado novamente. Eu que agradeço. Foi maravilhoso estar aqui. Eu me emociono sempre ao falar de filhos, ao falar de Rafael. Estamos aqui, Rafael, a gente se encontra daqui a 20 anos. E se você gostou desse vídeo, se teve algum significado para você, curte, comenta e compartilha. Até a próxima. Beijo da Guerreira.